Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Isadora Barreto. Hoje a gente vai dar continuidade ao módulo 4 do caderno 1, tá? De filosofia, turma do 7º ano, meus queridos. Pessoal, ó, caderno 1, módulo 4, página 48, para você me acompanhar. Também tem aqui as redes sociais da tia, principalmente o @peripatéticossa, que é uma conta nova no Instagram que eu criei para fazer posts educativos, tá? Relacionado à filosofia, sociologia, livros, enfim. Pessoal, fundamentos filosóficos da preservação ambiental. Vou citar pelo menos um, tá? Que no caso é do Immanuel Kant, tá ok? Filósofo moderno. A gente vai falar sobre a sua concepção acerca de o ser humano e a natureza, essa relação que o ser humano possui com a natureza dentro dessa sociedade moderna, esse mundo moderno que nós vivemos, tá? Esse mundo urbano, ok? Veja só, no século XVIII, tá? Necessariamente aí metade ao fim do século XVIII, principalmente no século XIX, houve o que? A Revolução Industrial, o apogeu da Revolução Industrial, nesse surgimento dessa revolução. Essa revolução industrial aqui, ó, vou colocar aqui a setinha heavy de revolução, vou colocar assim, ó, industrial, industri, vou colocar também um pontinho, você vai entender que aqui é revolução industrial, tá? Essa revolução industrial, ela trouxe uma forma, tá, de viver totalmente diferente da forma anterior. Como assim, professora? Pensa comigo, as pessoas começam a trabalhar cerca de 16, 18 horas por dia. Isso já muda totalmente a rotina dos seres humanos. Outra coisa, existe agora um impacto ambiental muito maior que já existiu anteriormente, tá? Então assim, a partir de agora as pessoas começam a desmatar mais. A partir desse momento, tá ok? Da Revolução Industrial, começa a emitir gases poluentes na atmosfera em uma proporção que nunca, né, tinham emitido até aquela época. Existe, ao passar dos anos, o desenvolvimento da tecnologia que traz para a sociedade o automóvel, que também emite gases poluentes, tá? Que traz para a sociedade a necessidade de ter um saneamento básico, ok? Então, que tem uma estrutura nas cidades para conseguir ter a capacidade de receber tantas pessoas que saem da zona rural para a zona urbana. E aí, precisamos então criar um sistema de esgoto. Onde é que esse esgoto vai ser jogado? Muitas vezes ele vai ser jogado onde? Nos rios. Então entendam que o impacto da Revolução Industrial não foi só tecnológico, não foi só em desenvolvimento, não foi só em progresso científico, tá? Mas impacto no meio ambiente principalmente, tá, gente? De uma forma negativa, ok? Porque a gente gera mais lixo, gera mais poluentes para esse mundo, para esse planeta conseguir suportar, certo? Então isso tudo é fruto do que? Da Revolução Industrial. Nós temos aqui então a emissão de gases, tá, como um fator negativo que vai impactar no ar poluído, tá? Então esses gases são emitidos como dióxido de carbono, né, dióxido de enxofre. Essa emissão de gás, ela se alia também ao quê? A uma emissão de gases não só das indústrias, ok? Das indústrias que estão produzindo e soltando aquela fumaça, mas também aos automóveis. Professora, tudo aqui no século XVIII? Não, pessoal, consequência do século XVIII, consequência, melhor dizendo, da Revolução Industrial, tá? Não necessariamente neste século, mas a partir deste momento que começa uma coisa chamada Revolução Industrial, a gente entende que há um desenvolvimento que traz mais impactos para o meio ambiente, ok? Além da emissão de gases pelas indústrias, pelos automóveis, a gente também consegue perceber o quê? Conseguimos perceber a poluição dos rios, tá? Poluição dos rios com descarte, né, incorreto de lixo, com descarte incorreto de esgoto, tudo indo para os rios. Nós também entendemos o quê? Que há um aumento do desmatamento.
Ou seja, as pessoas estão lá cortando as árvores, cortando as árvores. E esse desmatamento, ele começou, sabe aonde? No período colonial. Imagine os portugueses chegando aqui no Brasil colônia, e começam a pegar o pau-brasil para fazer, né, ali a tinta, enfim, para utilizar de forma comercial. Só que você não entende, né, que há necessidade. Nessa época as pessoas não pensam assim, poxa, isso aqui uma hora vai acabar, então a gente precisa replantar, ou a gente precisa fazer um sistema de plantar, né, de forma planejada, enfim, silvicultura, nada disso. Eles não pensam nessa forma. O que eles pensam é cortar, consumir, extrair da natureza, ok? E esse extrativismo desordenado, nessa extração, ela provoca o quê? Ela provoca aí o desmatamento, tá? Que inclusive é um ponto muito, muito marcante na nossa sociedade brasileira. A gente tá aí entre os mais que desmatam, mas que não replantam. Entende? Então é só extrair, como se a natureza ela fosse de repente, de um dia para o outro, se restabelecer. Só que não acontece desta forma, tá? Então nós temos aqui o Kant, que é um filósofo moderno, em que ele vai falar sobre essa concepção filosófica, tá, da preservação ambiental. Ou o que é interessante a gente entender dentro da filosofia moderna. O homem está inserido na natureza como parte integrante dela, não podendo ser dela dissociado. Poxa, se o homem faz parte da natureza, qualquer dano a esta, ou seja, qualquer dano à natureza, representa dano ao ser humano. Então, a gente entende depois de muito tempo, né, principalmente depois da Primeira Guerra Mundial, as nações elas começaram a entender que havia um impacto muito grande da ação humana na natureza e que isso só voltaria como um fator negativo para nós mesmos, porque nós precisamos da natureza. Se não há uma preservação, então o próprio ser humano vai sofrer o dano, né? E aí surge o interesse ecológico, surge o interesse da ética ambiental, surge o interesse de preservar esse bem. Qual? A natureza. Então qualquer dano a esta representa dano ao ser humano. Simples assim, pessoal. Se eu jogo o lixo no rio, né, ele vai voltar um rio poluído para mim. Eu que vou usufruir da água daquele rio. Eu que provavelmente vou banhar naquele rio. Eu que vou, de alguma forma, ser impactada pelo lixo que eu produzi e descartei de forma incorreta. Tá certo? Então vamos lá. Para o Kant, a natureza segue uma sequência de causa e efeito, certo? Causalidade. A natureza tem sempre uma causa e um efeito, segue um ciclo, uma ordem, uma organização que a natureza própria tem. Já o ser humano tem uma coisinha diferente. Ele tem a razão. A razão do ser humano nos dá o quê, pessoal? Nos dá outra coisa, a liberdade. A liberdade para agir, liberdade. E isso implica em quê? Implica em que todos os nossos atos, eles podem ser julgados com base na razão, tá? Então, se eu, por exemplo, escolho desmatar, eu fiz isso por quê? Né? E aí a gente tem que fazer a pergunta, por que eu derrubei essa árvore, mas eu não fiz o plantio de outra? Qual foi a necessidade de tirar esse recurso natural, mas de não tentar ali, né, devolver para a natureza, ou pelo menos de minimizar esse impacto da minha retirada, entendeu? Então toda a ação do homem, ele é baseada, claro, desde que ele não tenha nenhum problema cognitivo, é baseado na razão, tá? Ou seja, nós seres humanos nascemos com isso. Todas as nossas ações, elas têm que ter a ação. Quando a gente pratica uma ação, aliás, todas as nossas ações têm que ter como base a razão. Quando a gente pratica alguma ação, ela tem que ter passado pelo cunho da razão. Por isso que nós somos julgados às vezes. Poxa, por que fulano fez isso? Por que jogou o lixo lá no rio? Por que não descartou num local adequado? Por que ele não minimizou o seu consumismo, né? Porque assim ele também não impacta tanto a natureza. Isso por quê? Por que a gente faz esse tipo de pergunta? Por que a gente questiona? Porque o ser humano, ele é um ser humano racional.
diferente dos animais. Os animais têm um instinto, os animais têm como se uma programação natural do porquê fazer aquilo, do porquê que a galinha protege o pintinho, né? Do porquê que a galinha ela tem esse comportamento, porquê que, por exemplo, o urso quando vê outro ser, né? Por exemplo, se ele vê um ser humano, ele ataca provavelmente o ser humano, corre atrás do ser humano, né? Por que ele faz isso? Por que então o ser humano pega uma arma e mata um urso que está lá no seu habitat natural? Entendeu a diferença? Os animais têm um instinto, têm uma causa, têm uma sequência, têm uma ordem dentro de si, tá? De por que fazem determinadas coisas, ou porque se sentem ameaçados, ou porque estão tentando defender a prole, ou porque estão caçando para se alimentar. E nós, por que nós fazemos isso, né? Determinadas coisas. Tem que ter a questão da razão, porque nós temos uma liberdade, mas essa liberdade tem que ser racional, tá ok? Eu espero que vocês tenham compreendido, que tenha ficado claro. Acompanhem sempre a Agenda Edu. Até mais, guerreiros!